Arthur Igreja, bem-vindo. Né? Muito obrigado. Bem-vindo. Pelo convite. Show de bola. A conversa com o Arthur é uma diversão, porque o Arthur tem uma palestra de encantar a todos que o assistem. Eu já tive o privilégio de assisti-lo e, a bem da verdade, é um convite, é uma viagem. O Arthur nos leva a uma viagem leve, agradável, cujo destino é o futuro que nós acessamos a partir da experimentação de experiências que nos fazem bem, que nos tornam merecedores de um contexto mais apropriado para desfrutar dessa vida que todos queremos. Pode parecer enrolado, pode parecer, mas é isso, o Arthur nos provoca, o Arthur nos tira do estado de conforto. E o privilégio de tê-lo aqui, Arthur, para trocar um pouco ideias, sugestões, conteúdos, falar da tua brilhante carreira, um palestrante hoje reconhecido no Brasil inteiro, vem tirando muitas pessoas da zona de conforto, vem criando possibilidades naqueles que estão em estado de amadurecimento para empreender, para inovar. As suas provocações seguramente têm permitido que as pessoas também se reinventem. Quem é Arthur Igreja que vem com essa mensagem forte, bonita, instigante? Quem é Arthur Igreja, afinal? Bom, eu estou tremendamente feliz de estar aqui participando desse espaço, então agradeço profundamente o convite e a minha trajetória é de mais erros do que acertos, eu sem sombra de dúvida diria isso, mas uma trajetória absurdamente intensa. Então, apesar do pouco tempo de carreira, eu sempre tive objetivos muito claros, então a minha trajetória acadêmica ela não aconteceu per se, ela não aconteceu para formar uma trajetória acadêmica. Eu tinha objetivos muito claros do que eu queria enquanto vida, vou colocar muito mais do que carreira. Então eu sabia, eu tinha um norte bastante claro de que eu queria conquistar público, de que eu queria chegar até a esse ponto de poder dar muitas palestras, enfim, ser convidado para grandes eventos e poder no final tocar muitas pessoas, impactar pessoas. Na verdade, a minha missão sempre foi de impactar pessoas e fazer exatamente isso. Eu fico muito feliz porque a meritocracia ela é atribuída por definição externamente, né? Uhum. Então, poder te ouvir falando que eu sou um provocador, a minha missão é exatamente essa. Se eu conseguir sair do palco com as pessoas sendo levadas para um estado mental que ela ainda não tinha passado, ela ficar um pouco, num primeiro momento, confusa, mas segunda, fascinada com as possibilidades que a inovação e a tecnologia trazem hoje, eu diria que esse sou eu. Eu não vou pegar referências de outros, eu vou dizer que eu sou a referência porque eu assisti a sua palestra e eu saí assim da sua palestra. Ótimo. Com toda a viagem acadêmica que já temos, as descobertas, as pesquisas realizadas, mas quando você chega no palco e olha para o público e não deixa o público ter um escape para pensar, não, mas eu não estou nesse grupo, e aí o grupo não tem saída. Você coloca a todos de uma forma direta, provocados, fazendo com que saiam realmente daquele estado de conforto. Eu fui buscar informações a teu respeito no teu belíssimo portfólio que está disponível aí. Aliás, é um convite, vale a pena dar uma pesquisada no teu blog, na tua página. Eu percebi que você trabalha com mais 2 profissionais do que você chama de plataforma AAA. Está contigo Amorim, Alan e Arthur. Exatamente. Como é que surgiu essa plataforma? A plataforma tem o AAA ou AA, eu costumo dizer que é o nosso desafio de digitalização, porque veja, eu já fazia muitos eventos, o Alan também, um grande amigo, fazia muitos eventos, e o Ricardo Amorim, enfim, é uma referência, foi mais uma vez eleito como o principal influenciador de LinkedIn no Brasil, além de ser comentarista no Manhattan Connection na Globo News. Mas enfim, o nosso desafio foi, palestra é uma coisa absolutamente fascinante, é insubstituível, eu acredito inclusive que é um mercado que não vai parar de crescer, porque num mundo onde se tem muita digitalização, o que se torna escasso é um movimento pendular contrário. O que eu quero dizer na prática? Quando está todo mundo no WhatsApp, o que se torna fascinante é o olho no olho presencial. Então a palestra é insubstituível, poder a cada conhecimento transmitido, a cada frase, poder ver o olhar das pessoas e ter esse feedback e poder ajustar o conteúdo é insubstituível. Isso a internet não consegue trazer. Contudo, o que essa vida de palestrante não traz, o tempo é inelástico, nós temos um número finito de cidades que nós conseguimos passar por ano e fica aquela pergunta de como é que nós poderíamos fazer isso na internet. Mas aí, o que nos instigava é que muitos dos modelos de internet dos últimos anos eram fazer cursos online, começo, meio e fim, quando nós entendemos que inovação, por
definição, não pode ser começo, meio e fim. Ou seja, se nós fôssemos colocar na internet um produto que fosse curso de inovação, a definição está errada. Porque, ora, então termino quer dizer que eu estou pronto para ser um inovador, sendo que é uma coisa tão absurdamente dinâmica. Então, na verdade, nós construímos um modelo do que lá nos Estados Unidos agora se chama Knowledge as a Service, ou seja, começou toda essa onda mundo afora de fake news, a baixa confiabilidade das informações gratuitas das plataformas, das redes sociais. E aí nós fomos nessa linha também somando o elemento de poupar tempo das pessoas. Então eu explico. As pessoas ficam perguntando quais são os 10 sites que você lê durante o dia, quais são os livros que você lê durante o ano. E aí a nossa conclusão foi a seguinte: inovação é transversal, permeia a vida de todo mundo, mas nem todo mundo vai ter tempo de ser expert em inovação. Então a nossa premissa é usar uma plataforma parecida com a do Netflix. O Netflix entrega filmes, documentários e séries, nós queremos entregar conteúdos pertinentes à inovação, autorais meus, do Ricardo e do Alan, em 5 minutos por dia. Você toca num ponto, eu queria explorar um pouco mais isso com você. Repertório. A que ponto o repertório hoje é o definidor para estar ou não estar nesse contexto que você descreve? O repertório que você traz, a sua história, seu background, toda a sua trajetória registrada agora, disponibilizada quando você está frente a frente com o seu público, qual é o repertório que o Arthur traz? E qual a importância de se fazer com alguma frequência revisões nesse repertório, como se fosse um portfólio que tem prazo de validade? Sim. Quer dizer, a contemporaneidade do repertório me parece que é o que te coloca na vanguarda, ou fora dela. Absolutamente, mas tem uma dicotomia aí também entre dois conceitos. Primeiro, quando tem muita gente falando sobre velocidade, sobre o quanto que o conhecimento é perecível, mas de outro lado isso também traz um perigo, que é alguns colocam de lado a construção de repertório básico. Eu sempre falo que é o seguinte: só é possível inovar, só é possível fazer o extraordinário quando você supera o básico. Não tem como você se tornar um guitarrista virtuoso que faz solos incríveis sem poder tocar violão decentemente. Então esses tempos de velocidade também trazem um pouco disso, que alguns estão falando: a escola não serve mais para nada, a universidade não serve para nada. Antes de construir repertório de base, é impossível criar o inédito e o incrível. Então, primeiro, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco de calma com relação a isso, de pensar: será que eu já tenho um repertório básico adequado, uma base bem feita para poder fazer um prédio que aí sim vai chamar a atenção das pessoas? Agora, com relação à oxigenação de repertório, e o termo repertório é muito, me parece o termo exato para dar essa definição, que é um somatório de competências, de atributos, de experiências, muito mais do que uma caixa, muito mais do que eu sou advogado, eu sou contador. Muitos me perguntam, por exemplo: Arthur, você dá muita palestra, de que área da comunicação você vem? Eu falo: sou engenheiro mecatrônico. Eu fui treinado para não falar com as pessoas, mas eu desenvolvi a competência, gosto de acreditar que eu desenvolvi essa competência, porque eu entendi que era muito importante, era pilar básico para ser palestrante. Então, a necessidade de oxigenar isso envolve uma disciplina. Eu também falo o seguinte, que trabalhar hoje, especialmente com inovação, é praticar um esporte radical. Ou você está em forma ou você vai sofrer um acidente. E o acidente é ou passar vergonha de falar uma informação que já se tornou perecível, ou não usar os casos que são mais relevantes, aquele contexto do público, ou coisas que aconteceram. Eu já passei por situações de entrar no palco às 19h30 e mudar o meu material 15 minutos antes, porque eu estava lendo notícias a respeito dos temas que eu ia falar, encontrei uma notícia que era muito relevante a um pedaço da minha palestra, aí eu falei: eu não vou me tolerar a entrar no palco sem tomar esse espaço de deletar alguns slides, colocar outros e contar essa história que eu acabei de ler e aconteceu 2 horas atrás. Então, eu acho que um pouco desse cuidado, enfim, em tempos de tanta velocidade, isso é óbvio. Se as mudanças são tão velozes, se agarrar a um repertório e querer entender que o mundo vai ter que dar valor àquilo, é uma ingenuidade bem grande. Você toca em pontos muito relevantes, a ideia do repertório em tempo real. Sim. Você está colocando a versão do Arthur, que faz as palestras e que encanta seu público. Essa capacidade de fazer a captura do movimento que está em curso, de conseguir tirar desse movimento, que é um movimento grande, volumoso, o acesso a informações hoje está franqueado para todos, com canais os mais diversos, com volumes absurdos.
A pergunta que te faço, Arthur, disso tudo, dessa avalanche de conteúdos, como conseguir acessar a essência que pode justamente oxigenar esse repertório que tu colocas? Tu tens algum exercício que, porventura, você o aplica no seu dia a dia para dar essa oxigenada e fazer essa atualização do Arthur? Bom, eu vou entrar na palestra, o Arthur agora vai entrar com uma informação nova colhida agora há alguns instantes. Como é que você faz para capturar isso? Porque isso te coloca sempre na vantagem competitiva inquestionável. Pois é, essa é uma pergunta interessantíssima, porque eu te confesso que eu sofri com ela por muito tempo. Por exemplo, eu tenho uma tremenda dificuldade de preparar material com muita antecedência em relação à data do evento. Isso poderia se traduzir com, puxa, mas é fazer em cima da hora. De outro lado, eu não me perdoo de estar entregando um material que possivelmente já está perecível. Com relação à formação desse conhecimento, dá muito trabalho e é um processo razoavelmente caótico. Então, assim, me confortou ao encontrar grandes autores, especialmente num evento que aconteceu em Austin, esse ano, que é o South by Southwest, encontrar outros autores que também passam por isso, ou seja, leem massivamente, tentam ler muito, tentam assistir muitos documentários. Então, por exemplo, o meu processo, que eu não acho que esteja certo ou errado, mas simplesmente é o que funciona para mim, eu estou o tempo inteiro, agora o YouTube tem a possibilidade de download de vídeos offline, então em todos os meus deslocamentos eu estou assistindo alguma palestra, algum documentário, algum pedaço de conhecimento. Leio uma infinidade de revistas, livros, então o que eu estou convicto é que apesar da digitalização, o aprendizado é analógico, eu preciso imputar informação e isso leva tempo, não tem milagre. A curadoria disso que é a grande dificuldade, conseguir encontrar canais relevantes. Sacada espetacular essa. Canais relevantes, confiáveis, mas principalmente, então, primeiro, vem de um exercício de massa. Eu não vou conseguir o tempo inteiro ler o conteúdo certo. Muitas vezes o que eu leio e que é relevante vem de lugares improváveis. Segundo, eu aumento o meu repertório a partir da hora que eu me exponho àquilo que eu não estou procurando. Ou seja, o que nós vivemos hoje é uma zona cinza de áreas do conhecimento. Então, aquilo que você conseguia confinar como biologia, como medicina, como tecnologia, hoje é uma confluência de áreas. Então, também se expor ao diferente é uma coisa importante. Terceiro, que eu diria que talvez é o mais relevante, se cercar de pessoas que estão na mesma missão. Ou seja, o meu objetivo hoje, eu tive que fechar um pouco esse escopo, porque eu sou um intrigado por história, eu gosto muito de inovação e tecnologia, que são os temas que eu mais atuo, mas eu gosto muito de música, eu gosto de uma série de temas. Então, saber dosar, eu tenho uma parte do meu dia que eu leio sobre música, tenho uma parte do meu dia que eu pesquiso sobre filmes, sobre documentários. Mas eu tenho que ter um foco claro, senão eu não vou conseguir ficar bom em tudo isso. Um endereço para mandar isso tudo. Pois é. Esse é o endereço. Você tem um foco, acaba sendo o seu endereço. E o que eu diria que é o mais importante é conseguir gerar essa rede, porque é impossível fazer isso sozinho. Então, estima-se que hoje, por exemplo, nos últimos 2 anos foram gerados mais dados e conhecimento do que nos 5.000 anos que antecederam esses 2 anos. Para um ser humano digerir isso, se a pessoa tiver uma área de domínio do conhecimento, estima-se que a pessoa teria que ler e estudar 160 horas por semana para ela ficar up to date. Considerando que uma semana tem 164, fica bem óbvio que é impossível. Agora, se eu estou cercado de outras pessoas, e aí a importância, no meu caso, por exemplo, de estar tão perto do Alan, estar tão perto do Ricardo, são pessoas com a mesma missão, ou seja, buscando referências diferentes, que eu vou receber aquele WhatsApp não com um meme, mas eu vou receber uma mensagem no WhatsApp dizendo: Arthur, esse artigo é imprescindível, você já leu? Eu vou dizer não. E aquilo é a maior gratidão que eu vou ter por aquela pessoa naquele dia. Sensacional. Tu colocas uma coisa importante e no ambiente acadêmico nós não aprendemos por osmose, não é ficando perto de biblioteca que você vai assimilar o conteúdo, o acervo que está aí dentro daquele ambiente riquíssimo, seja pelo que está fisicamente disponível, seja pelas conexões que se pode fazer. A leitura tem sido hoje uma lacuna na vida acadêmica. De maneira geral, se lê muito pouco. E tu apresentas aí uma interessante abordagem. Não tem como, você tem que ter esse acervo dentro de você, dentro do teu portfólio, até para fazer os expurgos necessários, ficar com essa essência. Uma coisa importante, embora toda essa tua viagem, toda essa tua conquista de conteúdo de muito valor, existe um outro elemento que me parece que vem muito forte aí, que está de forma subjetiva colocado. A humildade. O Arthur, que se apresenta com tanta propriedade, com tantos domínios de conteúdos, com experiências, mas ele é humilde a ponto de dizer: cara, não acessei ainda isso. É relevante mesmo? Vou buscar algo mais.
Parece que essa curiosidade necessária para entrar nesse contexto não explorado ainda, isso tem um valor muito grande, isso está ligado com a descoberta, não há chance de descoberta para quem não tiver um pouco de curiosidade e humildade para aprender, é isso? E que não se cerque de certezas, né? Então, eu nunca vou esquecer o desespero que eu sentia na faculdade pelo tempo inteiro me esbarrar com coisas que eu não dominava. Então, eu estava na faculdade, de repente, alguém falava de um livro de eletrônica, dali a pouco eu queria aprender um idioma novo, outra pessoa, e eu falava, meu Deus, mas é coisa demais para aprender. Aquilo me assustava um pouco, do tipo, o quanto que eu esbarrava com a minha ignorância o tempo inteiro, o quanto que esse caminho era fácil de encontrar, onde é que terminava o meu domínio sobre alguma coisa. E hoje, como é que eu sinto, passados alguns anos, é pior ainda. Então, felizmente... Não aliviou. Felizmente pior ainda, porque quem tem muita certeza de si, quem tem muita certeza daquilo que conhece, tá numa certa zona de autopreservação, de autoadmiração, e aí é o perigo tanto para profissionais, para pessoas e para empresas. Então, seja na vida pessoal quanto profissional quanto empresarial, esse é o elo comum que eu consigo ver. Quando se tem muita certeza daquilo que você está buscando, ou quando eu escuto algumas pessoas falando, puxa, eu preciso agora fazer tal curso, porque sobre isso daqui eu atingi o domínio a respeito disso. Eu acho um perigo danado. Eu nunca seria capaz de fazer uma afirmação categórica disso. Acho que é se colocar, de novo, quanto mais você expande, mais você descobre o tamanho do perímetro da sua ignorância. Uhum. Quando a certeza maior da pessoa está quando ela está confinada numa bolha de conhecimento que é bem pequenininha. Porque daí o perímetro é pequeno, ou seja, ela conhece pouco, uhum. O grau de certeza do que ela conhece parece que é um domínio confiável. Uhum. Quanto mais ela busca, ela se expõe a um perímetro maior de ignorância que é delicioso. O reduto de domínio, portanto, é dela, ela não deixa espaço para muito questionamento. Exatamente. Arthur, a ideia das crenças, eu tenho trabalhado um pouco esse conteúdo e você faz uma entrada por aí. A atualização das crenças é um pouco esse processo de se desvencilhar do que não tem mais valor. Fazer um pouco essa depuração. Em que eu acredito e manter essa crença me mantém atualizado ou ficar numa crença que não se justifica mais me coloca num grupo que não vai estar nesse da dianteira que você coloca, a exemplo da companhia do Alan e do próprio Ricardo. Essa questão de você estar com algum cuidado, com alguma diligência e com bastante velocidade, acompanhando, afinal, qual é a minha plataforma de crenças que eu tenho hoje que me fazem ir para algum lugar ou que me trouxeram até aqui e que poderão me colocar em um lugar que eu desejo estar. Você lida bem com isso? Mais uma vez, acho que todo processo de aprendizado é um processo de dor, mas é um processo de uma dor saudável, de uma dor que te leva a descobrir que dá para fazer mais, que dá para aprender mais e tudo mais. E mais uma vez nós temos uma ambiguidade, porque de um lado a pessoa também me parece... As pessoas que progridem mais são as que têm objetivos claros e que têm valores onde ela pode validar suas decisões com alguma clareza rápida, ou seja, que ela consegue, puxa, mas isso aqui faz sentido no que eu estou buscando e no que eu acredito. De outro lado, eu sempre gosto de me posicionar, quando eu estou pensando em discutir um assunto, escrever a respeito de algo, eu escrevi um artigo no meio das eleições, eu escrevi uma postagem, que aquela postagem me tomou pelo menos 3 horas. É um texto muito curto, mas me tomou mais de 3 horas entre voo, sentar no aeroporto, continuar escrevendo e refletindo, porque eu estava o tempo inteiro tentando olhar esse assunto sobre um prisma que fosse amplo o suficiente. Então, o que eu quero dizer? De um lado, nós temos essa ambiguidade de ter valores muito enraizados, crenças muito enraizadas, seja comportamentais, seja de fé, seja lá o que for. De outro lado, eu gosto de me colocar num espectro absolutamente amplo de crítica. Então, por exemplo, por que eu estava me sentindo confortável de fazer aquele post? Porque eu tinha certeza que eu estava sendo crítico de A a Z. Eu não estava... E ainda bem que parte dos elogios que eu recebi foi exatamente isso. Foi, puxa, você conseguiu criticar de forma produtiva desde o mais extremo de esquerda, e aí quando a pessoa chegou num ponto do texto e falou, esse é um texto de direita, ela começou a levar um solavanco ao passo. Teve um grande professor meu que ele falou, a minha meta é ser ouvido por um determinado público que falava, você é de esquerda, e pelo outro fala assim, você é um extremo de direita. Ele fala, talvez eu teria atingido a capacidade de criticar o espectro mais amplo. Então, quando eu questiono um assunto, eu tento fazer muito esse exercício. Quando eu começo a ter certeza sobre alguma coisa, eu começo a ver com muito perigo aquilo, porque é o indício de que
Assim como um piloto de avião, eu estava falando de esporte radical, as afirmações desses atletas de alta performance é sempre a mesma. É como quem anda de moto, que a pessoa fala que nunca aprende a andar de moto quem nunca caiu. Então, quando a pessoa começa a ter muita convicção das suas competências, seja de uma área de crenças ou do domínio do conhecimento, ela está prestes a cometer um grande equívoco. Então, a hora que ela se fecha e fala, eu sou muito isso, e isso eu não vou questionar, ela está prestes a cometer um grande equívoco. O desprezo para essa possibilidade é um risco enorme. Exato. Você tem no seu portfólio de possibilidades de atuar como palestrante futuro. Você trabalha com variáveis do futuro. Se monta, tem um mosaico aí, se pega as principais variáveis do momento e joga isso para que se combine isso numa perspectiva de futuro. Como é que é trabalhar isso numa lógica do porvir, do vir a ser? Quem dera que existisse essa fórmula, né? Mas então, de tempos em tempos, é se expor ao ridículo e estar preparado para isso, porque... Como é que é se expor ao ridículo? Se expor ao ridículo é exatamente tentar antever tendências, porque estatisticamente... Os inovadores são se expor ao ridículo. Mesmo nós gostamos... Dá para perceber que eu sou um apaixonado por música, então eu costumo dizer o seguinte, nós gostamos de ver o the best of dos artistas, mas se você coloca na conta, então nós falamos, por exemplo, um artista de muito êxito é o U2, porque ele faz shows no mundo todo e ele tem um repertório que funciona bastante bem e emociona pessoas. O que nós esquecemos são as dezenas de discos que de 13 músicas, talvez uma se salve, de 10 músicas, uma entra para aquele repertório. Traduzindo, 90% das vezes eles erraram, eles se expunham ao ridículo. E é isso que acontece com quem tenta estar na vanguarda. Estatisticamente, muita coisa vai estar errado. Mais uma vez, um equilíbrio, porque se tentar apostar só em tecnologia de vanguarda, esse risco aumenta de forma dramática. De outro lado, eu diria que no Brasil existe até um certo conforto nisso, pelo fato de que, de fato, nós temos um certo atraso temporal da chegada de algumas informações, da pulverização, da compreensão dessas informações. Então, em livros de negócio e de discussões de algumas tendências da área de gestão, o gap que eu estimo hoje ainda é de 3 anos e meio a 4 anos. Então, participando muito ativamente em eventos fora do Brasil e traçando de forma longitudinal como é que isso se comporta, você percebe nitidamente que uma discussão que acontece nesses eventos de real vanguarda fora do Brasil, esse é o tema de algum evento de gestão aqui no Brasil 3 anos e meio depois. Então, no Brasil... É triste falar isso, a minha missão como palestrante é justamente tentar reduzir esse gap, e não é uma cápsula temporal, essa cápsula temporal chama-se avião e hoje chama-se internet. Então, poder ter uma discussão dessa que vai poder impactar tantas pessoas em um espaço de tempo curto, essa é a missão que a tecnologia nos traz hoje. Então, a gente não precisa mais sofrer esse gap. Então, no Brasil, falar de futuro, por vezes... é falar de um futuro do Brasil, mas de uma realidade já madura em outros lugares. Além disso, é conseguir muito mais do que evidências que você consegue atestar, então do tipo, vai acontecer tal coisa com o varejo, vai acontecer tal coisa com a indústria. Assim como qualquer coisa na vida, muito mais importante é a linha de tendência. Ou seja, o exercício... Os sinais. E conseguir filtrar os sinais certos e dentro desse mundinho da inovação, o que alguns falam é conseguir separar a real inovação da curiosidade. Muitas coisas são curiosas, mas aí tem aprender vale, para a implementação não é suficiente. Então tem alguns filtros, eu vou citar uns filtros só para a resposta não ficar demasiadamente longa, mas um dos filtros você consegue imaginar uma pessoa não adepta de tecnologia e um público absolutamente amplo querendo fazer isso? E eu vou pegar um caso real, manufatura aditiva e impressão 3D. É uma tecnologia que vai mudar o mundo? Eu estou convicto disso, porque ela já fez isso. Pedaços de turbina de avião são feitas em impressão 3D. Ótimo. Agora, muitos falam, então toda pessoa vai ter uma impressora 3D para fazer suas peças em casa. Essa hipótese eu não consigo validar, porque eu não consigo imaginar as pessoas querendo... por exemplo, alguns falam que cada um vai ter a sua impressora para fazer o seu tênis em casa. Talvez esse vídeo me leve ao ridículo daqui a 15 anos. Mas eu não consigo imaginar que com tamanha frequência, as pessoas trocam o tênis, 2, que cada ser humano vai querer se tornar um expert em fazer tênis. Então me parece muito mais uma curiosidade do que uma tendência ampla, inequívoca e irrestrita. E essa diferenciação é fundamental com vistas a ter sucesso numa investida para criar um novo negócio. Exatamente. A nossa conversa, Arthur, ela se aplica para diferentes públicos.
para estudantes que estão agora criando aí algumas perguntas, algumas questões que estão sendo levantadas, para o empreendedor que, de certa forma, está buscando a prototipagem de suas ideias, criando aí um canal entre o pensado e o que pode ser realizado. Para quem já está no mundo dos negócios, que de alguma maneira precisa, e você apresenta no seu portfólio, a necessidade de se reinventar, de ser disruptivo, de tirar essa zona de conforto como parte do seu cotidiano, do seu dia a dia. Essa conversa se aplica também a quem está momentaneamente numa travessia de um para outro ponto em busca desse novo que você tão bem explora aqui. E que esse futuro que você apresenta num gap, num espaço de 3 anos em relação a países mais avançados, talvez seja acessado progressivamente com menos tempo, à medida que as pessoas tiverem mais tempo destinado a criar consciência sobre as coisas. Exato. Não ficar num consumo imediato de tanta coisa que chega e não é filtrado. E você apresenta bem, eu preciso depurar muita coisa que está chegando aí. Preciso tirar dessas coisas a essência, tirar o que não tem valia, o que não se aplica agora, não é adequado a esse contexto, criar novas combinações e a partir daí fazer surgir esse novo, tão esperado, tão desejado, tão valioso que todos procuram. Empreender não é uma tarefa fácil, nem tampouco à disposição de todos, mas tem alternativas. Qual é o caminho mais curto para se poder chegar do ponto A ao ponto B com alguma chance de sucesso? Então, o caminho mais curto não é um atalho, que isso fique claro, mas a combinação de 2 forças. A primeira, muito está se falando do fail fast, de falhar rápido, quebrar rápido para poder ir para a próxima iniciativa. Só que de um lado alguns estão tomando esse caminho com o entendimento de que tudo é empírico, então puxa, eu tenho que sair fazendo sem estudar. Isso é uma tolice, porque nós temos mais de um século de conhecimento armazenado sobre boas práticas de gestão, sobre erros dos outros e nunca se teve tantos livros contando sobre como é que foram feitos impérios e startups, enfim, nós temos conhecimento hoje a respeito de tudo. O que eu quero dizer é o seguinte, para reduzir a chance de errar tem que se preparar. O errar rápido não é desculpa para não se preparar bem. Então, empreendedores de sucesso são aqueles que leem muito, são aqueles que se preparam muito. Agora, não existe empreendedor de academia, não existe empreendedor de YouTube. O que eu quero dizer também com isso? Eu costumo dizer que eu joguei tênis muito tempo, então, se eu tiver um alvo, eu errei muitas bolinhas ao longo da vida. Eu tenho uma substancial chance de conseguir acertar esse alvo. Agora, se eu pegar uma pessoa que nunca jogou tênis, eu poderia dar o e-learning que fosse para ela, eu poderia contar as minhas experiências e ela poderia assistir quantos jogos dos melhores jogadores do mundo, tantos quantos fossem possíveis, eu não apostaria dinheiro que ela acertaria aquele alvo. O mesmo vale para o empreendedorismo. Então, ele é extremamente empírico, é uma jornada que não tem fórmula, mas é impossível só aprender na teoria. Volto a dizer que a importância de estar preparado, de outro lado, é se jogar na prática sem ter colhido a experiência dos outros de uma base de repertório é aumentar drasticamente esse risco. Então, combinar conhecimento é levar um pouco mais da academia para o empreendedorismo e um pouco mais do lado empírico dos negócios para a academia. Essa combinação é um caminho mais curto, apesar de não ser um atalho. Habilidade não é intenção, é ação. Exato. A palestra, a conversa, o bate-papo com Arthur Igreja é um convite para uma viagem muito agradável. Essa conversa rendeu inúmeros insights para eu que estou aqui conversando com você. Espero que possa render a quem nos assiste, acadêmicos, empreendedores, aqueles que estão de alguma forma prontos para experimentar esse novo e sair da zona de conforto. Arthur, muito obrigado. Sucesso para você, continue a criar a inquietude nas pessoas e você faz o papel de um brasileiro que merece todo esse respeito e esse destaque que você tem. Obrigado.